In other words, muito boa tarde a você, muito boa tarde em todo o Brasil. Estamos ao vivo aqui no LinkedIn e esta é uma LinkedIn Live ao vivo aqui de São Paulo. Ao meu lado, Ricardo Silva, ele que é especialista em voz, ele que é especialista em comunicação assertiva e ativa. E a gente vai descobrir juntos o que isso significa. Então, convida quem você gosta, convida quem você respeita e quem quer saber mais a respeito de comunicação, porque a conversa toda é sobre isso. Você se lembra da minha voz? Você se lembra da minha voz e dessa voz aqui? Boa tarde. Excelente tarde, para você e para todo mundo. É praticamente um trovão. Obrigado. Foi sempre assim? Não. Você não era aquela criança com aquele vozeirão? Não, ao contrário. Como que era? Má dicção, má articulação, má entonação, tudo mal. É mesmo? E como, de septo, como arcada. Isso mudou? Eu acredito que tem uma coisa que na vida funciona. É como, por exemplo, as pessoas que fazem cirurgias bariátricas, por exemplo. As pessoas que fazem cirurgia bariátrica, ela perde de mais ou menos 10 a 20 quilos, como eu tenho amigos que aconteceram, e aí ela começa a emagrecer para fazer cirurgia. Então a pergunta é, ela emagreceu para emagrecer ou ela emagreceu para fazer cirurgia? Era o que tinha quando eu era pequeno. Eu queria muito trabalhar no rádio. Então o rádio, querer trabalhar no rádio, era a grande diferença e a grande vontade para justamente falar assim, tá bom, tomei uma decisão, vou trabalhar no rádio, mas eu preciso melhorar essa comunicação aqui. Preciso melhorar minha voz, preciso melhorar... Você tinha quantos anos? Eu entrei no rádio mesmo, eu tinha 13 anos de idade. 13 anos? 13 anos. E você é do interior de São Paulo? Interior de São Paulo. Sou sertanezino, um beijo pra Sertãozinho. Um beijo pra Sertãozinho. Daqui a pouco a gente vai falar de Sertãozinho aqui. Eu fico muito feliz de te ter aqui. Obrigado. A gente já se conhecia fora, a gente já se acompanha e você é um profissional que está ao lado de muitas mentes milionárias. Você é um profissional que está ao lado de muitos empresários de sucesso, altos executivos, viaja ao Brasil e até fora do Brasil, contando essa história e trabalhando com esses profissionais. Então, hoje a gente vai falar um pouco da tua metodologia pessoal, a gente vai falar um pouco da tua maneira de trabalhar por trás dessa voz e o que você ensina para as outras pessoas. Eu tô vendo aqui que tem uma dificuldade pequena das pessoas comentarem, eu não sei se as pessoas estão online. Então, gente, se vocês estiverem online, dá um oi pelo menos, que eu não tô vendo comentários. Eu não sei se por acaso eles estão bloqueados. Como aqui é tudo ao vivo, vocês me contam por aí. Vamos lá. Ricardo, primeiro então conta um pouco da tua história. A gente está aqui em São Paulo, você mora em Santa Catarina? Moro em Santa Catarina, Florianópolis. Florianópolis. Aquele lugar lindo. E você se projeta como um mentor de comunicação assertiva e ativa. Exato. Quais são essas duas diferenças? Primeiro que a comunicação assertiva como um todo, para que você que está nos acompanhando, assertiva é quando você fala as coisas certas, no momento certo, para as pessoas certas. Sentar naquele lugar certo, ter aquela eloquência, mas tem a ativa. A ativa é fazer as pessoas tomarem a decisão sobre aquilo que você está conduzindo. Muitas das vezes as pessoas conseguem até fazer as pessoas compreenderem o que ela está dizendo. Show de bola. Mas não conseguem fazer ela ativar aquilo. Vamos colocar um exemplo de venda? Vamos. Seja em qualquer nível. Seja uma venda de uma camiseta a uma venda, digamos, de uma casa, uma mansão ou até mesmo um empreendimento, um negócio milionário, que seja. Tá? Porque ela funciona em todos os aspectos. Pode custar R$1 a R$2 milhões. A venda é a mesma. A venda é a mesma, porque ela tem 3 bases, que é um método, daqui a pouco eu falo sobre ele, que é o PPE. Percepção, pertencimento e empoderamento. E aí dentro disso, a ativa, se você falar, eu conduzi o cliente gostou de você, tá indo, tá legal, mas se eu não der um comando nele, se eu não der uma forma de fazer ele tomar uma decisão, automaticamente eu faço aquela pessoa gostar de mim, se tornar meu amigo, mas não comprar. Quer dizer, eu consigo então convencer, mas eu não consigo converter. Exato, exatamente. E aí entra o quê? A assertividade ou a atividade? A atividade. Tá. É a comunicação ativa, é aquela que você dá o comando. Stanley Milgram, ele fez um experimento na década de 60 que eu gosto muito, fez até um documentário chamado Me lembro. O Experimento de Milgram. Sim. E lá ele pega e coloca as pessoas, até foi muito polêmico na época, onde as pessoas tomavam choque. Ele participava, então ele colocava um aluno e um professor, só que o aluno fazia parte da equipe. Ele não tomava choque, mas o professor aqui pensava que ele estava tomando choque. A cada pergunta que ele fazia e a pessoa respondia errado, ele dava um choque começando com 45 volts. Tá.
O detalhe é que as pessoas foram até o final em 480 volts. Quer dizer, já teria matado alguém fazia muito tempo. Exato. Só pela autoridade. E mais de 65% das pessoas foram até o final. E você sabe o que fez as pessoas irem até o final, por incrível que pareça? O quê? O que fez as pessoas irem ao final foi um homem de jaleco, que chegava e falava, Mark, continua. Não, mas a pessoa do outro lado está sofrendo, a pessoa do outro lado está... Não, eu não posso fazer isso. Continue. Quer dizer, só o fato da pessoa estar de jaleco já Exato. transmitiu uma autoridade que automaticamente fazia com que ela cometesse um crime. Exato. E tem uma série que eu posso indicar que vale muito a pena. É do Darren Brown, chama The Push, Tá. que é muito bacana. Tem no Netflix, se eu não me engano, que fala onde ele faz toda uma estrutura da psicologia de comportamental, como as pessoas... Como que alguém inocente teria coragem de empurrar alguém inocente do, sei lá, do terraço lá, do terraço não, do último, como fala, cobertura. E tem uma estrutura para isso, que são nossos comportamentos. Se nós prestarmos atenção em tudo isso, como o Stanley estava falando, se eu pegar, imagina que você está de carro, e aí tem uma pessoa, sabe aquelas faixas de trânsito que eles usam, um jaleco, sabe como é? Um colete, né? Sim. E tem cones. Aí tem aqueles cones e eu chego daquele colete e falo, não, pra cá, por aqui, você que tá assistindo agora. Por aqui, o que você faz? Eu vou por aqui. Exato, você não vai falar, parou. Só credencial, por favor. Você não vai fazer isso. Olha só, a gente está ao vivo com o Ricardo Silva, a gente está aqui no LinkedIn. O Ricardo, que é de Santa Catarina, ele é mentor, um especialista em comunicação assertiva e ativa também. E ele está ao lado de grandes mentalidades, grandes cabeças, grandes mindsets do Brasil, em termos não só de pessoas que fazem muito dinheiro, Sim. mas que dão muito trabalho a outras pessoas. Então a ideia dessa live é a gente contar um pouquinho sobre como direcionar, como está pedindo aqui a Michele Cavalcante, para quem trabalha com voluntariado ser mais assertivo, essa é uma das coisas, Legal. mas contar um pouco das curiosidades por trás da comunicação dos grandes negócios, por trás da comunicação das grandes celebridades. Como é que se comporta um milionário? Como é que se comporta uma cantora em termos de comunicação? É tudo verdade ou existe uma criação de percepção? É disso que a gente vai saber. Deixa eu perguntar para você que está aí do outro lado, de qual lugar você fala nesse momento, qual é a tua cidade. Como eu falei, o Ricardo, é Floripa que você está morando? Floripa. Ele está em Floripa, pai de duas, é de Sertãozinho, interior de São Paulo, e eu queria saber de você, aí do outro lado, que você me contasse de qual cidade você está falando, de qual lugar você está falando nesse momento, e que você marque quem você quer que assista essa live sobre comunicação, que é um tema absolutamente relevante, um skill importantíssimo quando a gente fala na sociedade 4.0 e até 5.0. Então me conta, você que está aí do outro lado, de qual cidade você está falando, quero muito saber. Show de bola. Vamos lá. A hora que a gente estoura isso na tela, Ricardo, as pessoas começam automaticamente a dizer. Então, ó, a Andrea Ferrari fala de Floripa. Olha que legal. Vamos de Floripa. Ela é da CEO da Conecta Sales, Joinville, Santa Catarina. Você mandou pro grupo da família? Eu tô pensando agora. O Nelson Cidral. William Nascimento, Resende, no Rio de Janeiro. Alexandre Nicolai, Mogi das Cruzes. De Itabuna, na Bahia. Olha que legal. Que legal. Fala o Josevaldo. O Henrique fala de Itanhaém, aqui em São Paulo. João Pessoa, na Paraíba. Mais um estado com a gente. O Rodrigo. O Edísio fala de Salvador, na Bahia. Melbourne, Flórida. Achei que fosse Austrália. Mas é Melbourne, Flórida. Fala Aline, um beijo. Átila Machado fala de Araxá, Minas Gerais. Olha quantos estados. É isso que é legal. O Edivaldo fala de Brasília, no Distrito Federal. Nashville, Tennessee. Fala o Rodrigo, seja bem-vindo. Recife, Pernambuco, fala Michele, seja bem-vinda. Cira de São Paulo. Ricardo de Nova Odessa, São Paulo também. Ana de Americana, São Paulo. Rafael de Sorocaba. Estevão Cruz, Londrina, mais um estado, Paraná com a gente. Aqui, BH, MRV, Engenharia. Ô Priscila, você esteve no Encontro Mulheres do Imobiliário com a Elisa? Ela fez um encontro ontem em BH. Você tá nesse grupo? Procura ela. Cássia Serri, de Toledo, no Paraná. Redenção, no Pará. Olha que legal. Tem muito lugar que eu não Flávio, conheço. eu também não. Legal. Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Dorli. Olha, o Dorli Farias, estou fazendo um livro chamado Seja Sua Própria Marca. E eu falo do Guilherme Weg,
que é aí do sul, de Jaraguá do Sul, da Malve. Helenice Veiga, de Curitiba, no Paraná. A Andréia tá marcando Rumi Ruf, excelente. E o Alexander, de São Bernardo do Campo. Ótimo. Obrigado, gente. Ricardo, tudo que aparece em termos de comunicação, quando a gente fala de uma mente milionária, ou quando a gente fala de uma cantora ou um cantor, é verdade? Ou é jogo de cena? Existem muitos casos, vamos deixar claro, que muita gente tem Sem dar dinheiro. nomes. É claro, tem muita gente que tem dinheiro. Mas a maioria tem um problema muito grave, que é viver sobre o status. E tem que se manter sobre o status. E aí entra algumas confusões na comunicação como um todo. Existem pessoas, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que é multimilionária. Só que se você olhar para ele, conversar com ele, vai ser a pessoa mais simples do que aquela que tem, sei lá, algum dinheiro. Entendeu? Sim. Então é muito relativo. A gente tem que se portar como tal, muitas das vezes. Mas mais se importar como tal, como personalidade, como nós sendo quem somos, do que aparentando que somos. Existe até um livro que falaram uma vez que era, eu não me lembro muito bem, alguma coisa de tente até ser ou apareça, sei lá, alguma coisa assim, para você ficar, você não é rico, mas se porte como rico. Quer dizer, parecer ser. É parecer ser. Entendi. Até que seja. Eu entendo isso, compreendo, mas eu acredito que as pessoas podem se conectar com você pelo que você é. Muito de forma clara. Óbvio que nós temos que entender alguns protocolos. Exemplo, se você for num determinado evento, casamento, por exemplo, eu só adoro andar de regata, supondo. Tá. Não significa que eu vou de regata no casamento. Tá. Quer dizer, você tem que se adequar à situação. É uma forma de respeito e de empatia também. Então, a forma como nós nos vestimos, que é uma forma que vai puxar da pessoa ter dinheiro, não ter dinheiro, dos famosos, não sei o quê, a gente pode perceber uma forma muito simples disso, é falar sobre autenticidade. Tá. O que é autenticidade no final? Eu vou falar minha teoria, a forma como eu enxergo. A autenticidade não está entranhada, nem na roupa que você veste, ela não está entranhada, nem, por exemplo, no carro que você tem, na música que você ouve, não está entranhada nisso. Onde que está entranhado? Nos seus valores e no seu caráter. O que acontece é o externo, é um estereótipo da situação toda. Por exemplo, você acredita que o Mark de hoje, em termos de consumo, de vida, de carro, de filosofias assim que você teve na sua vida e de consumos, você acredita que é o mesmo Mark de 5 anos atrás? Imagina, não é nem o mesmo Mark do que ontem. Viu? 10 anos? Imagina. Então, se ele... pessoa. presta atenção, você que acompanha esse cara, que é incrível por sinal, e é uma honra estar aqui. Olha, ele não mente, tá? Isso não, é sério, porque é uma realidade. Você pega e pega o Mark como exemplo. Então significa que o Mark então não é autêntico? Significa que o Mark nunca foi autêntico? E não vai ser também, porque a gente está mudando todo o tempo. Então significa que hoje ele está usando essa camisa, significa que se amanhã ele estiver usando uma cor vermelha, ele não é mais ele? Não pode ser só apenas isso. Entendi. Entende? Que nem eu adoro usar paletó. E aí nós estávamos num evento, um amigo meu, ele é muito sacana, ele vira e fala assim, todo mundo aí só de paletó, que não sei o quê, e ele se veste bem largadão, né? Ele adora isso. E aí ele falou assim, aí todo mundo tirou o paletó porque ele havia falado isso no palco. Né? Sobre aí todo mundo dos outros palestrantes subiram sem paletó. Eu fiquei com o paletó. Eu falei, pô, Ricardo, você não vai tirar o paletó? Eu falei, talvez seja porque eu sou o único autêntico. Boa, gostei. Por que isso? Porque não é uma questão de definição do que você veste ou do que você tem, mas quem você é. Tem que transcender. Cara, o Ricardo não leu, mas eu tô escrevendo um livro chamado Seja Sua Própria Marca, que fala exatamente sobre isso. Uau! Que é isso. Uau! É de dentro pra fora. É uma coisa, a imagem, vocês estão tendo a imagem nossa Claro. aqui. Vocês não conhecem o Ricardo. Eu conheço muito pouco o Ricardo. Ele me conhece muito pouco. Então vocês têm uma imagem nossa. Exato. Né? A estima, você pode ter uma imagem excelente, mas uma autoestima ruim. Exato. Tanto que você tem artistas que se matam, eles têm tudo, mas eles se matam. E aí você tem uma autovalorização, que eu acho que é um pouco do equilíbrio, né? Exato. Vamos escrever um livro juntos? Vamos. Mas Olha, a Michelle tá adorando e eu faço questão de ler a pergunta dela aqui, tá? Tá bom. Ela é vendedora, ela é empreendedora e ela perguntou a respeito, eu preciso achar, Michelle, não me mata. Ela se fala quiser sobre jogar o de público novo. privado, né? Pra Ela poder fala fazer o incentivo. terceiro setor. Michelle, recorta e cola novamente tua pergunta aqui pra gente, por favor, enquanto eu falo com o Ricardo. E aí eu achei muito legal, porque assim, quando a pessoa é muito boa naquilo que faz, generosa naquilo que faz, ela não tem medo de dividir conhecimento.
Não tem medo, porque todos os dias ela vai renovando o seu próprio conhecimento. Sabe aquela história? Evidente, você não vai virar e dar de graça aquilo que você pode cobrar, né? Como disse uma vez um travesti, ou uma travesti, melhor dizendo, ela falou assim, eu não vou te dar de graça aquilo que eu posso cobrar. Então, claro que as pessoas precisam trabalhar e pagar boleto. Você não fica fazendo isso o dia inteiro, né? Mas quanto mais conhecimento você oferecer para os outros, é melhor para você. Você está mudando muito. Quando o Ricardo chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi dar uma aula para os colaboradores da Tauil, gratuita. Ele sentou, falou sobre arquétipos, explicou, foi, voltou, ouviu. Então, assim, é muito impressionante. Quanto melhor a pessoa é, estou falando de berço mesmo, né? Não estou falando de dinheiro, de terno, nada disso. Estou falando de pessoa. E quanto mais ela sabe, mais você percebe que ela divide. É muito impressionante e nessa trilha eu tenho percebido muito. Então, primeiro, obrigado e parabéns. Ai, obrigado por ser esse cara que você é. Obrigado. Não fala assim no meu ouvido que eu fico apaixonado. Essas pessoas não têm noção quando eu fico vermelho. Gente, eu sou tímido. Não fala que eu fico arrepiado. Eu sou muito tímido. Olha essas só, coisas me matam. O que é muito legal, assim, Ricardo, de te ouvir, é saber que você pensa dessa forma. Mas quando você cruza, às vezes, com uma mentalidade milionária, você percebe que muito é um jogo de imagem. Aquilo que a gente falou inicialmente, né? Aquilo que as pessoas enxergam e que não necessariamente é verdade. Você cruza muito com esse tipo de perfil? Alguém que vende o que não é? Totalmente, várias vezes. Inclusive existem algumas questões, saúde. Existem algumas questões importantes. Então eu vou falar de dois aspectos básicos sobre isso. Eu vou juntar dois, o do dinheiro e o do poder. Por quê? Vou dar um exemplo que eu falei que eu não queria trabalhar com político, só pra você ter uma ideia. Você não trabalha? Hoje sim, mas antes não. Aí eu falei, não vou trabalhar com político. Até que um dia eu assisto TV Câmara. Eu não sei. Que bom, você é o chamado ponto de audiência. Parabéns. Exato, eu assisto a Câmara. E aí o que acontece? Um dia eu estava assistindo e eu vi uma pessoa falando sobre uma defesa, gente, muito legal, que ajudaria o meio ambiente e tal, um negócio muito legal, é muito legal o projeto. E ninguém ouvia ela, todo mundo conversando, parará, e aquilo começou a me incomodar, começou a me dar... Aí de repente entrou uma outra pessoa para falar mal de outros candidatos, de outros políticos, e gente, eu juro pra vocês, todo mundo prestando atenção, todo mundo discutindo, mas não teve uma palavra que trouxesse um benefício pro povo. Era só uma questão de ego. Aí eu falei, caramba, eu tenho que ajudar pessoas como essa, políticos que querem falar de uma coisa de verdade, que querem realmente ajudar o povo. Eu não posso, pegar só esse conhecimento e não distribuir para que pessoas possam realmente levar sua mensagem. O outro é o artista, o outro é o empresário, o outro é o executivo. O que acontece é o seguinte, tem gente que... Aquele famoso ditado, que comendo, na verdade... A rota... fala que come caviar, né, e rota mortadela, alguma coisa assim. Ou come mortadela, rota peru. Essas coisas todas, alguma coisa invertida assim. Bom, o resumo é que muitas pessoas que estão aí na mídia, claro que não vou citar quem, mas eu sei de intimidades, que estão na mídia... E todo mundo tá pagando uma pau, né? Esse dia, falando que, nossa, ai, queria isso, nossa, essa pessoa não sei o quê, ai. E aí tá vendendo. Você quer ver quando eu fico bravo? Quando vende riqueza. E a pessoa. Então você chamaria isso de MM, na mídia e na merda? Tudo junto? Existe isso? Existe. Existem muitas pessoas. Existem pessoas que não é por mal. Existem a classe artística e também até de empresário de negócio, nós sabemos. Nós temos alguns amigos em comum. Sim. E eu tenho um cara que é meu irmão, a gente fala até isso, que é um cara que teve um processo de quebras de negócio, mas sempre se manteve. Mas é um cara digno. Porque quebrar negócio, ok. Então, aí é onde que eu quero chegar. Então, eu só estou citando um exemplo para poder entender. Sim. Quebrou o negócio, mas não quebrou ele. Entendi. Entendeu? Entendi. No sentido, a empresa deixou de ter dinheiro, mas ele não deixou de ser ele. O filósofo Babu Santana, que está no Big Brother nesse momento, que é o ator Babu Santana, ele falou uma coisa incrível esses dias. Ele falou, eu vim aqui nesse programa para vender a minha privacidade, não para vender a minha alma. Uau! Forte, né? Interessante. Interessante. Que é isso. As empresas, os trabalhos vêm e vão, mas você pode ter problemas. Agora, você não pode sacanear as pessoas. E deve ter problemas, né? Porque é a vida. Sabe o que eu sempre simulo para poder entender e tangibilizar isso? Imagina que estou lá, todos nós no hospital. Aí tem aquela maquininha mostrando o nosso batimento cardíaco, se está funcionando, se nós estamos respirando ou não e tudo mais. Funcionando. Se ela estiver numa linha, todo mundo vai responder aí. Se estiver numa linha contínua, o que aconteceu? Morreu. Como que é a vida? É isso aqui, ó.
Altos Sim, e baixos, altos e exatamente. baixos. Aqui, ó, fica aqui pulsando aqui, sobe. Nós temos essa aceleração, desaceleração, nós temos tudo isso. E não é uma questão religiosa, mas tem uma passagem que eu falo que todo mundo poderia pegar como estratégia. Esqueça a religião, pelo amor de Deus, mas pega isso como estratégia, como uma história de alguém contou. É uma passagem de Mateus 14:31. Acontece uma coisa lá em Mateus 31, que é o seguinte, eles estão no oceano, eu vou contar do meu jeito para ficar mais fácil, vai estar mais bonitinho e tal. É o seguinte, tá lá no oceano, só que detalhe, tá um mar revolto, uma tormenta incrível, e de repente eles olham e vê um homem andando sobre a água. E ele pega e fala assim, é uma alma penada, já era, morremos, agora já era. Só que Pedro fala, Jesus? E Jesus, sim, Pedro. E pede para que Pedro vá até ele. Pedro salta do barco, mesmo com aquele mar revolto, e vai até Jesus. Andando sobre a água. Tá. E aí o que acontece é que ele começa a afundar. O Pedro. O Pedro. Quando está chegando próximo a Jesus, ele começa a afundar. E aí Jesus solta o grande que todo mundo conhece hoje, homem de pouca fé. Por que ele fala isso? As pessoas confundem essa fé, e agora eu vou transmitir para a nossa vida real, nos negócios e na vida, tudo. Que é o seguinte, o problema não é a gente ter fé. Não é você ter fé, não é eu. E eu falo, quando eu falo fé em nós. Tá? O crer no impossível ou no invisível. É nós acreditarmos. E aí, ele fala pouca fé por causa disso. O pessoal vai no evento, aí você vai entender a conexão com o empresário lá que fala que tem dinheiro que não tem, o outro, o artista, essas coisas, então vamos juntar tudo nesse aspecto. Tá. A pessoa vai no evento, fica motivada. Nossa, ela vai mudar o mundo quando ela sai de lá. Chega na segunda-feira, beleza, até tá motivada. Dieta, e assim por aí vai. Tá tudo show de bola, segunda-feira, certinho. Arruma a própria cama. Nossa, essa coisa toda, tá? Minha nova filosofia, acorda às 5 horas da manhã. É bonitinho assim, segunda-feira é perfeita. Terça-feira, dá uma deslizada, mas continua. Na quarta deu um problema. Aí te tirou do eixo, perdeu o foco. Aí, mas não. Na quinta eu vou lá. Mas na quinta aconteceram 4 problemas. Aí te tirou totalmente do foco. Na sexta, Não foi então, aquele aí... já era. O que acontece aí? Chega aí, a gente já desiste e acabou. Então, não é a fé no sentido a ação. O nosso problema não é tomar ação na comunicação. Falar para nós mesmos. Porque falar conosco é comunicação, tá, gente? E é uma comunicação poderosíssima. Interessante. O Christian Barbosa costuma dizer que é importante a gente marcar reuniões com a gente mesmo. Exato. Você marcar uma reunião com você mesmo. Então, das 2 às 4, é horário de mim com mim mesmo. O Christian é um grande amigo, a gente fala muito sobre esse tipo de coisa. Ele é uma cabeça. Se a gente pegar todo esse cenário, então nós vamos entender o quê? Então vamos pegar o seguinte, peraí, então eu não preciso de fé, aquela fé gigantesca para iniciar. Entendi, você não precisa ser o discípulo que vai carregar uma cruz pela Avenida Paulista. Mas a gente precisa ter uma fé que seja contínua. No sentido de ser que perdure. Isso aí vale até para quem faz conteúdo, cara. Exato. Você ter recorrência naquilo que você faz. Né? Exato. Você tem a consistência e você tem a recorrência, a manutenção. Por isso que as pessoas querem empregos fixos e que tem aquele salário todo mês. Por isso que muita gente vai... É psicológico? É uma forma psíquica, porque querendo ou não, olha o que a gente quer segurança. Todo mundo está buscando segurança de alguma forma. O arquétipo do explorador é um arquétipo de Carl Jung, é um arquétipo, na minha visão, que quer desbravar o mundo, ele gosta de descobrir novas coisas, ele não gosta de ficar amarrado e ele gosta de desafios. Aí o que acontece com um arquétipo como esse? Aí a gente fala, não, mas ele não gosta de segurança. Calma, não é que ele não gosta de segurança. Todos nós gostamos de segurança, de ter dinheiro, de ter uma condição e tudo mais. Temos responsabilidades. Só que eu citei esse exemplo porque muita gente fala assim, mas porque o empreendedor, por exemplo, muito empreendedor tem um arquétipo de explorador com muita clareza. Quer dizer, o cara não é um explorador de pessoas, não. É um explorador do mundo. Do mundo. Um desbravador. Um desbravador, ele quer descobrir novas coisas, ele quer desbravar o mundo. E aí mora esse grande detalhe. Se a gente pegar e prestar atenção nisso, se nós tivermos mais consciência na nossa comunicação em quem somos, eu tenho uma frase que eu escrevi para isso, primeiro você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. Tchau, chega. Você já leu meu livro. Você tá me espionando. Você tá me espionando. Então, cara, não, tá chega. Bom. Tá bom, eu coloquei uma câmera, tá bom, eu vou contar. Não, o meu livro fala disso. Você ganha uma marca, você recebe uma marca da vida. Você cria a tua própria marca no sentido de criar as possibilidades que você quer.
E o terceiro eixo dessa história, o terceiro ato dessa peça chamada vida, é a marca que você deixa no mundo. Exato. Tá, pode escrever você. Tá, vamos ao seguinte, é que assim, ó, na verdade vamos contar. Eu vim aqui A gente pra não fazer... combinou. Eu vim aqui pra justamente dar esse gancho do livro, Fazer um entendeu? seeding, Exato, seeding. um seeding. Ó, vamos lá. Michele Cavalcante está perguntando o seguinte, olha, ela está elogiando e ela está perguntando o que ela poderia fazer, como é que você pode direcionar para um trabalho de voluntariado ser mais assertivo e aquisição de apoio no projeto privado. Então, por exemplo, público e privado. Então, por exemplo, ela atende pessoas do terceiro setor e como é que você diria para ela? Falar, bom, eu preciso ser mais assertivo, eu preciso convencer apoiadores a entrar comigo no terceiro setor, doar dinheiro para os meus projetos. Comunicação entra nisso? PPE. PPE. Percepção, pertencimento e empoderamento. PPE. Se você não ajustar a percepção primeiro da pessoa, e quando você fala ajustar a percepção, sempre é no que a pessoa quer. E depois do pertencimento, é literalmente o que ela precisa. No empoderamento, você usa os dois. Mas vamos lá que eu vou resumir. Olha que interessante. Participa comigo aqui de uma forma direta, tá? Vamos lá. E você também que está assistindo. Então eu vou perguntar para o Mark. Você vai responder qualquer coisa. Pode ser a mais bobinha possível, tá? O que o Mark quer hoje? O que ele quer? Pode ser qualquer coisa. Tempo. Tempo. Você aí tem que também fazer responder essa pergunta. O que você quer hoje? O que você quer hoje? Responda mentalmente. Tempo. Ou escreve aqui. Boa. Escreve aqui. O que você quer hoje? Eu quero tempo. Quer tempo. Aí eu faço a segunda pergunta. Presta atenção. O que você necessita hoje? Que eu preciso? E necessita. Eu acho que talvez paz, pode ser a mesma coisa, se for a mesma coisa a tempo, se não for, uma certa tranquilidade para poder fazer as coisas que eu quero. Então, fazer as coisas que você quer. Aí que tá o negócio, vamos lá. Significa que você quer tempo para poder exercer outras coisas. Isso. Compreende? Sim. Ok. Olha que interessante, eu estou respondendo a pergunta da Michele, né? Michele Cavalcante. O teu cliente ou a pessoa que vai contribuir com essa, na parte desse apoio, desse investimento, você tem que entender o que ele quer primeiro. Tá. E entender o que ele precisa. Aí você fala, não, mas eu não tenho que olhar para o meu? Não, para ele primeiro. Tá. Quer Sempre dizer, se eu tenho um cliente, Gesiel, tô falando de sabedoria, adorei. Legal. Então, se a gente continuar e pegar essa análise, as pessoas, o que elas querem e o que elas precisam são duas coisas completamente diferentes. Só que, tem um detalhe, se a gente começar a querer vender o que as pessoas precisam, a gente não consegue vender. Por quê? Porque você tirou o foco, que você quer tempo para realizar alguma coisa. Se eu falar que eu vou te dar aquilo que você quer, você ainda está travado aqui no que você quer. Quer dizer, o tempo, quer dizer, o que eu quero, por exemplo, o Átila tá falando, eu quero grana. Quer grana. Mas pra quê? Exato. Essa é a segunda pergunta. É. Aí se eu virar pra ele e falar assim, Mas- Átila, vou te dar uma viagem, que a grana compraria, ele precisa se preocupar com o primeiro estágio. Exato. É isso? Por exemplo, se eu chegar, vamos supor, no caso, ele falou que ele quer grana. Tá. Se eu perguntar agora, quem que foi que escreveu? Átila. O Átila, depois escreva, por favor, o que você precisa, necessita hoje, tá? O que você quer, fala pra mim o que você quer e o que você precisa hoje. Ludmilla também, quero viver apenas da minha consultoria. Show de Independência. bola. Tá vendo? Ela quer isso. Ela quer isso. Ela quer isso. Então, se eu chegar pra ela e falar assim, você precisa, na verdade, controlar sua ansiedade, você precisa fazer, sei lá, um reiki, um yoga, uma meditação, ela não vai aceitar. Ela não vai comprar. Porque eu não estou dando o que ela quer. Entendi. Quer dizer, você tem que analisar o teu cliente, quem está do outro lado, você me corrige. Quem está do outro lado, quem está lidando com você por algum motivo, primeiro sob a perspectiva do que ele quer. Do que ele quer. E a ação com base no que ele quer é o segundo ponto. Mas se eu oferecer só ação... Então, por exemplo, aqui está dizendo, o Rogério Dantas está dizendo assim, eu quero segurança. Ele quer segurança. Sim, mas se eu vender para ele um sistema de segurança, talvez eu não vá na causa. Não vai. Vai na consequência. Exato. Se a gente prestar atenção, a vida é assim. A gente sempre está falando, a gente procura no cliente o que ele quer. No caso, ela que está vendendo uma coisa, que é uma forma... que ela, como que ela falou? Ela falou que ela é pro mercado, é pro privado, né? Ela quer vender pro privado. Você tem que fazer o seguinte, se você chegar lá assim, não, olha, são crianças, ou não, é uma entidade, não, é uma ONG que faz isso, não, é isso,
A pessoa não está muito interessada. Quer ver eu fazer isso de uma forma que a gente vai enxergar o ser humano de uma forma até não muito legal? Quando você está com dor de dente, você não está preocupado com as crianças na África. Por incrível que pareça. Infelizmente. Mas é. Quando você tá com a dor é sua. Não adianta. Quer ver um exemplo claro? Você chega para o Marcos, chega para mim e fala assim: ah, Ricardo, poxa, tô com uma dor de dente. Aí você fala para mim. Aí eu viro para ele e falo assim: ah, você não sabe, cara. Eu já tive uma dor bem pior que a sua. Você não tem ideia. Nossa, e eu, quando eu quebrei a perna? Mas aí você tá preocupado com você. Você viu? Porque eu tô querendo competir comigo, competir com você para que a minha dor seja maior. Significa que no final da ópera, todo mundo só quer que olhe para ele. Entendi. O ser humano agindo de maneira É o egoísta. famoso olhar pro seu umbigo, Tá. entendeu? E essa é a parte que tem que entender. O que você tem que perguntar para você, o que essa pessoa quer? O que ela quer e o que ela precisa. Vamos supor que ela quer. Quer dizer, não é o que você quer. Não é o que você quer. O que você quer você pode fazer paralelo. Você vai fazer isso, você vai entender o seu escopo, mas você tem que sempre estar interessado no que a pessoa quer. Vocês estão falando, você está falando uma língua que eu falo muito aqui nessa live, e aliás faz tempo que eu não dou esse exemplo, que é super interessante. As pessoas não estão aqui por minha causa. Não. Nem pela tua. Nem. As pessoas estão aqui por elas, para Exato. poderem pegar alguma coisa para protagonizar a vida delas. Se a gente começar a falar coisas aqui que não vai fazer sentido para você, que vai aplicar naquilo que você quer e naquilo que você realmente precisa, sabe o que você faz? Você cai fora. Por isso que essa live começou com 25 pessoas, estão 110 ao mesmo tempo. Significa que a gente está... Tá caminhando. Estamos caminhando Olha pro que que legal. você quer. Ó, o Gesiel falou o seguinte: eu quero realizar meus sonhos dos meus clientes para estabelecer metas. É isso que eu quero para o meu cliente. A Ludmila da consultoria, Job Hunter, está dizendo: olha, o que eu preciso hoje é minha dependência financeira ou independência financeira. A Ieda toca num ponto, Ieda Albuquerque, que eu acho que é muito relevante. Muito Visibilidade. E acho que aqui a gente pode abrir um capítulo à parte só para falar disso, que é uma coisa que todo mundo meio que busca, né? Então eu queria que você, Ricardo, especialista em comunicação assertiva e ativa, que é mentor de mentes milionárias, mentor de comunicação de muitos artistas que a gente não pode falar o nome, você tem contrato assinado. Como é que você trabalha essa questão da visibilidade para que não fique só na questão rasa que a gente falou aqui, mídia e merda, desculpa. Ou seja, a pessoa está no carro alegórico, aparecendo na Globo 1h30, desce e vai para o ponto de ônibus tomar chuva. E não falo só de dinheiro, eu falo da pobreza psíquica. Essa dói. Entendeu? Até me arrepiou. Porque tem uma questão que a Beijo, pessoa... Michele. Às vezes a pessoa tem, minha visão, ela tem dinheiro. Só que quando ela sai daquele cenário, ela volta pro mundinho dela de fracasso, de tristeza, de angústia. O João Pacífico, meu amigo, costuma dizer o seguinte: às vezes uma empresa é tão miserável, mas tão miserável que ela só tem dinheiro. Exato, é bem isso. E agora, respondendo essa pergunta da visibilidade, a gente tem que entender que existem dois tipos de mentes. A mente tradicional, que é falar mais um pouco sobre o PPE. Vou falar. Se você pegar mentes tradicionais e, no caso, mente evoluída, você vai pegar mentes tradicionais, por exemplo, sabe o que ela quer, mente tradicional? Não. Ela quer dinheiro, ela quer viagem, ela quer popularidade. A mente evoluída, sabe o que ela quer? Saúde, tempo, atenção, paz de espírito. E aí, olha a diferença do último. Lá na mente tradicional, que é popularidade. E na mente, no caso evoluída, ela não quer popularidade. Ela quer o quê? Ela quer influência. Nossa, mas é uma frase da Juliana, eu sou muito frasista, que eu usei ontem, inclusive, numa palestra da Conceito, que diz o seguinte, frase da Juliana, que não é minha: popularidade é quando gostam de você. Influência é quando param para ouvir o que você tem a dizer. Excelente. Excelente. Excelente, excelente. E aí a gente começa a entender como funciona essa mente. Se você tá com a mente de popularidade, que aí a gente vai entrar, porque visibilidade, a gente tem que tornar. Eu quero ser visível. Sim. Peraí, esse visível tá pronto para pagar qual preço? O preço da popularidade, é o que a gente fala de fama e de sucesso, entendeu? Ou da influência em si. Porque eu vou dar um exemplo. Meu Instagram é um Instagram pequeno, mas vai aumentar porque você vai me seguir, com certeza. Isso foi um comando. Qual? Entendeu? Meu Instagram. Gostei. Me segue também. Qual que é a tua arroba? É Ricardo Silva Voz na rede social que você mais gostar, com certeza. Tudo junto. Tudo junto. Ricardo Silva Voz. O meu é Mark Tawil, tudo junto, com C-T-A-W-I-L. Gostei. Se você me seguir e não seguir ele, eu paro de seguir você. Que isso? Assim, eu tiro você do meu... Eu tiro você. Pode ser. Não, Pensando bem, é uma boa. É uma boa. Claro.
Bom, aí as pessoas falam assim, nossa, o Ricardo não é tão bonzinho quanto parecia. Não, É o arquétipo agora veio o rebelde do visível. E tem um detalhe, hein? Vou puxar o PPA que ela pediu. Isso, por favor. Tá? E vou falar o seguinte. Obrigado, 120 pessoas ao mesmo tempo, só aumenta. Show, obrigado. E tem uma questão que do PPE, junto com os arquétipos, que é uma coisa, se você quiser vender, seja qualquer ideia, serviço ou produto, qualquer coisa, você tem que ativar o arquétipo do mago. Mago? É. Então, peraí, vamos abrir isso aqui, ó. A Ieda tá dizendo aqui, legal, óbvio, obrigado. Eglen Timan, que nome, gostei. Influência, utilizo como um dos pilares de treinamento de liderança. Legal. O Elton, que é mecânico na Princesa do Norte. Como iniciar uma empresa e ter progresso? Aí já é uma outra live. Mark, diz Wesley, Mark com K. Wesley, vou te chamar de Wesley com V. É Mark com C. Você sabe que tem um ditado no jornalismo, Wesley, que diz o seguinte: você mata o homem, mas não erra o nome. Quando você for fazer esse trabalho em equipe, cite que você esteve aqui com a gente e vai ser um prazer você ter assistido a gente. Estou brincando com você. Alexander Thiago, ótimas colocações, Ricardo. Atender com necessidade, a necessidade do cliente. Facilita o fechamento. Muitos vendedores querem atender somente a necessidade da empresa e a deles mesmos. Exato. E agora eu queria que você entrasse num ponto, então, se você quiser finalizar o PPE que você estava comentando, Sim. mas eu queria que você entrasse num ponto muito legal, que você deu uma aula aqui para os colaboradores da Tauil Comunicação, que é sobre arquétipos. O que é um arquétipo e onde que ele entra quando a gente fala em termos de comunicação? Personalidades. Todos nós temos 12 personalidades. Na verdade, eu sempre, na minha pesquisa, mostraram 37. Caramba! Mas, aí, Carl Jung foi lá e mostrou 12. E é claro que é uma forma junguiana. E eu vejo que, se você perceber, nós temos 12 personalidades. Elas estão divididas em 4 grupos. Primeiro grupo, liberdade. Esse vai lutar pela liberdade sobre tudo. Que é a felicidade e tudo mais, ter sua liberdade em qualquer situação. Depois, nós temos o segundo grupo, que é social. É aquela pessoa que faz tudo e vive para estar em grupo e em pessoas. Depois nós temos em ordem. É aquele que sempre vai trabalhar em pró de manter uma organização, uma ordem, uma vida organizada. Depois, uma empresa também. E depois, por último, nós temos o do ego. O ego é uma parte muito importante, porque ali tem arquétipos que gerenciam muito da relação de venda. Por exemplo, o mago está no arquétipo, está na categoria do ego. Então a gente tem que cuidar um pouco disso. O que é o mago que eu estava explicando? O mago, ele é quem faz aquela mágica. E nós gostamos de mágicas. Nós gostamos daquele cenário de quando a pessoa entende e fala, como que você fez isso? Como isso aconteceu? Eu sou muito amigo do Issar Mamura, inclusive um beijo pro Issar Mamura. Ah, queria conhecer ele, depois você me apresenta? Claro, com certeza. Ele é um ilusionista. É um dos maiores do mundo e ele é um cara excelente. É um cara excelente. E eu vou estar fechado, tá? Vou trazer, se quiser trazer um Zuissal. A carteira de networking do Ricardo Silva é uma coisa impressionante. E aí, uma vez quando eu conheci o Sal há 10 anos atrás, eu desafiei ele. Eu falei que eu não acredito em mágica, esse negócio não funciona e tal. E ele pegou e me convidou para ir num espetáculo dele, foi eu e minha esposa. E aí ele me viu na plateia, me chamou no palco. Eu falei, eu vou desvendar esse cara, vou acabar com ele. E aí, beleza. Fui lá na caixa, mexi e ele fez a mágica na minha frente. Aquilo foi surpreendente. Depois daquilo, claro, me tornei fã dele. Hoje eu tenho o prazer de ser amigo dele. E aí a gente chega à conclusão. Por que nós seguimos o mágico? Porque o ilusionista ainda, todavia, nos impressiona e a gente fica assim. Mesmo sabendo que existe um truque, que existe uma habilidade ali envolvida. É porque o nosso cérebro e todos nós gostamos de desvendar, de ser inteligente, de ser perspicaz. E você muitas vezes, olha o ego de novo, a gente não está vendo o ilusionismo como só entretenimento. É que a gente gostaria de fazer aquilo. Tá. Normalmente. Porque, quer dizer, por trás daquela tensão que a gente prende naquele momento, existe uma vontade nossa da gente fazer isso. Michele está perguntando, essa live tem que ser salva? Todas as lives ficam salvas. Que legal. Ficam em forma de post, não é 24 horas, é direto. Maravilha. E obrigado pela pergunta, tá? Por ter participado. E dentro disso, o PPE entra. Por quê? A percepção, ajustar a percepção de alguém, ela é muito clara na hora que você tem que ter o seguinte, você chegou num lugar, se você não chegar ajustando a percepção, você vai ter problema. E tem uma coisa que é antes do PPE,
que é muito importante. Tá, na verdade, ele é tão entranhado ao PPE que ele aparece várias vezes no PPE. PPE, para lembrar quem entrou Percepção agora, é o método. é o método Ricardo Silva Voz, Exato. que na verdade é percepção. Pertencimento e empoderamento. São as bases natas de uma comunicação assertiva e ativa. É aquilo que faz qualquer pessoa vender qualquer coisa e se conectar com qualquer pessoa. Porque ela é natural. Nós fazemos isso. É o chamado saber chegar e saber sair. Exato. Entendi. E assim, ó, se você pegar, então resumindo, para ficar mais rápido e também mais tangível, eu falo o seguinte: se você pegar, ajustando a percepção da pessoa, você tem que fazer um alinhamento de expectativa antes. Tá. Alinha a expectativa no macro, no micro e no submicro. Então você tem que alinhar a expectativa o tempo todo. Alinha a expectativa. Se você não alinhar a expectativa, Como você que vai você ter alinha uma problema. expectativa? Eu Por vou dar- exemplo, vamos- vamos dizer que eu seja o público que você quer atingir. Vamos lá. A primeira coisa, eu vou dar um exemplo da minha palestra. Quando Tá. eu entro num palco, a primeira coisa que você vai ouvir eu falar: isso não é uma palestra, isso é um treinamento. O cara já, opa, deixa eu me ajeitar, já deixa eu anotar. Exato. Eu alinhei uma Gostei, expectativa. gostei. Aí eu falei assim: por quê? Aí ele não espera espetáculo. Quer dizer, você não é um palestrante de palco. Não. Ele você vai é um esperar. especialista. Ele é especialista. Ele vai esperar que eu treine ele. Ele vai esperar que eu desenhe como, porquê, como ele age, como ele resume. Você tem uma ideia? Na hora que eu mostro a minha palestra, entra uma parte lá que mostra assim, o que eu fiz até agora. Aí eu abro uma página e mostro um mapa mental mostrando que tudo aquilo que ele viu já foi feito, que eu já tinha desenhado. Até a reação deles estava desenhado. Quer dizer, puta, que legal isso. É um treinamento. Nossa, que É pra legal, mostrar. que legal. Então não é uma palestra, é um treinamento, literalmente. máximo, porque- Aí, o que aconteceu com o cérebro dele? Pensa. Você já se condicionou a acreditar que pelo menos ele estava sendo treinado por um especialista, Exato. que é um cara que sabe ler ele. Uma coisa que as pessoas não percebem, teve um alinhamento de expectativa muito interessante, é você fazer isso a longo, é sempre o processo do longo prazo também. As pessoas não têm paciência, somos imediatistas o tempo todo. O tempo todo. E aí, querendo, vamos supor, vou lá, eu quero um exemplo para você entender quando eu chego em casa, tá, gente? Eu viajo, alinhamento de expectativa. Eu viajo, então eu já falo com minha esposa, o que eu faço? Eu vou e fico um dia, eu vou normalmente um dia antes do evento e volto um dia depois. 2 motivos. Primeiro, para eu me descansar, me concentrar para fazer. A gente chama isso, os homens chamam isso de férias. Férias dos filhos, tá? Pode ser. Aqui tem muita mulher assistindo, elas vão entender. Pra você ver. Mas só que é o seguinte, por que eu fico um dia a mais? Simples. Porque Um dia mais depois da palestra. Depois da palestra, depois do treinamento. Porque querendo ou não, é uma energia que é tirada, porque é doada, vamos colocar assim. Sim. E automaticamente a gente precisa realizar isso. Aí acontece que a gente pega isso, pegamos isso exatamente, e eu falo assim, chego em casa, a primeira coisa que eu faço é chegar, tomar um chá quando eu chego de noite com a minha esposa e deixo ela me contar tudo o que aconteceu. Depois de 1h30 que ela me contou tudo, aí ela pergunta, e você, como foi? Aí Você eu tá respondo, dando uma escuta pra ela. óbvio. É que nem eu falo. Sabe para que serve 2 ouvidos e uma boca? Não é porque todo mundo fala, não. Todo mundo fala o quê? 2 ouvidos é para ouvir mais, escutar uma boca. mais, falar menos. Não é. Um ouvido é para se ouvir. Se você tapar o ouvido, assim, ó, você vai ouvir a primeira caixa de ressonância interna. Você ouve a sua própria voz. É por isso que cantores, quando estão perdendo o retorno do palco, eles não se ouvindo, eles pegam e tiram o fonezinho, né, o guia, né? Eles tiram e tapam o ouvido. Que Por quê? legal. Porque você se ouve e aí você tem o compasso. Então, um ouvido é para se ouvir, o outro é para ouvir o ambiente, o que as pessoas estão falando, e a boca é o filtro de tudo isso, do que você pegou de informação e do que você também pensou. E o que faz isso para você? Simples, muito simples. Isso faz você ter assertividade no que você vai falar e não falar bobagem. Quer dizer, você escuta de um lado, você se escuta e esse caldo todo ele desce aqui nesse filtro e aí você verbaliza. Exato, que é o famoso pensar antes de falar. Famoso, mas nem sempre... Não, é muito difícil. É muito difícil. O PPE faz isso. O PPE ajusta a percepção da pessoa primeiro. Eu vou mostrar um ajuste de percepção para ficar claro. Lembrando o seguinte, não esqueça disso. Só grave isso, já vai funcionar muito bem. No PPE, o percepção, que é o pertencimento, é ele que faz a venda. A venda nunca está no final. Olha, só para te adicionar aquilo que você está dizendo, o Wesley Dias está falando, Ricardo, uma palestra, um treinamento, eu já vou praticar hoje. Olha, o Wesley que legal. que vai daqui a pouquinho, que legal, que Show legal. de bola. Isso é conhecimento. É Que isso legal. aí. Adoro fazer isso daqui. Essa é uma parte de contribuição. Vamos lá. E o pertencimento gera exatamente esse ponto de você não só vender, é você trocar, é você pertencer, é você se importar.
Uma coisa que muita gente pergunta, cara, como você consegue falar com tanta gente importante, tanta gente famosa? Como que você... Eu vou te falar um negócio, você precisa saber disso. Vamos lá. Tem uma pessoa que falou assim, cara, você conhece o Mark? Um monte de gente conhece. Aí eu falei assim, conheço. Eu tô com essa moral, é? Tem. Você Que tem beleza, muito, hein? Que maravilha. E é isso que... Aí agora a gente entende esse ponto de que como você consegue, como que isso, como que aquilo. Tem uma coisa que é importante. Então, eu vou falar, o segredo do meu network, o segredo das minhas vendas, eu vou dar um exemplo. Desde 2018, quando eu implementei um projeto novo, que era uma proposta de venda, de todas as propostas que eu fiz, eu falei, todas, eu fechei. Todas. Caramba! Aí você fala, como assim? Você é ninja? O que você promete? Detalhe, só para entender, agora eu vou ensinar uma coisa em tempo real. Só para você entender, uma consultoria minha é a partir de R$25 mil. É a partir de 25 mil E reais. você veio aqui e deu uma consultoria de graça pro time. E faria de novo, depois tem um negócio para falar ainda. Mas, vamos lá. Qual que é o detalhe? Se você prestar atenção, o que eu acabei de fazer em tempo real? Eu acabei de fazer... É que eu acabei de ancorar. Entendi. Eu ancorei alguma coisa. Mas explica o conceito de ancoragem, que eu sei que é um conceito de Harvard, inclusive. Né? Eu acabei de colocar uma informação que é você saber quanto eu cobro. E aí, muitas das vezes, as pessoas não precisam falar de dinheiro, mas elas precisam ter um ponto de partida daquilo que você realmente quer deixar. Por exemplo, olha, eu sou uma pessoa que sempre chego no horário. Um exemplo. Eu sou uma pessoa que... Sabia que uma vez aconteceu de uma pessoa vir, eu adorei que ela chegou 5 minutos antes. É importante você falar isso? É importante, porque automaticamente, mas não diretamente para a pessoa. Eu estou contando dentro de um contexto isso. Aí o que acontece quando ela for ter uma reunião comigo? Ela vai lembrar. Ela vai lembrar. O Ricardo fala que você... Entendeu? Um exemplo. E isso a gente faz o quê? A gente verbaliza isso durante um papo? É porque isso é o ajuste da percepção. Você está ajustando a percepção das pessoas em longo prazo. Interessante. Eu sempre fiz isso de uma maneira muito, às vezes brincando, e às vezes até de uma maneira proposital para que fique mesmo. Exato. Eu faço isso brincando. A gente tem 6 colaboradores aqui na Tauil Comunicação. Aí pergunta assim, quantas pessoas trabalham? Eu falo 30, 36, menos 36. Aí sabe o que a pessoa fala pra mim? 36? Exato. E você está fazendo o quê? Isso é um ajuste de percepção. Sim. A gente tem que lembrar que o ajuste da percepção é muito poderoso e tem uma coisa chamada PIN nele. O PIN no ajuste da percepção, ele fica lá como, por exemplo, se eu falar agora, quanto eu cobro? A partir de quanto custa a consultoria do Ricardo Silva Voz? Automaticamente. 25 mil, todo mundo já sabe, Todo né? mundo já sabe. O que eu acabei de fazer? Uma geração de processo de valor. Eu estou respondendo ainda a pergunta da Michelle ainda, que é o seguinte, se ele não souber o valor, se você não entender o que ele quer, o que ele precisa, e não souber o valor que tem esse projeto, se ele não souber o quanto isso é importante, ele não vai comprar. E a gente não está falando de preço. Não. Estou falando de dinheiro. Estou falando de dinheiro. Estou falando de valor agregado. Estou falando de valor agregado. Mas a gente precisa comunicar isso. O Rogério está dizendo assim, o PPE, pelo que eu entendi, destrava a pessoa na comunicação? Sim, em todos os termos. Ele destrava, conecta, importa. Porque o segredo não é só convencer as pessoas. Escuta o que eu estou te falando, convencer as pessoas é fácil. Por incrível que pareça. Então eu vou te fazer um convite aqui, que não é um convencimento, é um pedido também. Eu tenho um podcast de entrevistas na Rádio Jovem Pan, chamado Auto Performance. Como é que eu me melhoro até encontrar a minha melhor versão. A mãe da alta performance, como eu disse o Joel J, um dos meus entrevistados. Eu coloquei aqui, nesse quadrinho, que a live vira um post, o link para você acessar, clicar, vai te levar à página da PAN. Você pode escolher Spotify, Apple e Deezer. Você clica, põe seguir. Toda semana tem um entrevistado. A primeira temporada já foi. A gente teve o CEO do LinkedIn, Milton Beck. A gente teve o teu amigo Geraldo Rufino. O João Pacífico, que é meu amigo também, o João Pacífico. A gente teve a Costanza Pascolato, a Mônica Salgado. A gente teve a Débora Alcântara, o Joel J, o Christian Barbosa, o mentor de produtividade. Muita gente boa, o Thales Gomes do EasyTax. Então são entrevistas exclusivas. Queria muito, Mariana Ferrão, que você fosse lá, assinasse na tua plataforma preferida. Segunda temporada começa agora em fim de março e eu vou ter um prazer em ser ouvido por você. Ricardo, sensacional. A gente está chegando a quase 1 hora aqui de live, as pessoas querem almoçar. O Marcelo Vieira está dizendo o seguinte, quais os livros que o Ricardo indicaria para estudar mais sobre arquétipo? Tem um livro que chama Fora da Lei. Fora da Lei? Fora da Lei. Tá. Ele vai falar muito do arquétipo do rebelde, mas ele é muito importante. Tá. E eu convido também a ler os livros, qualquer livro que seja do Carl Jung, que venha sobre arquétipos.
mas fora da lei é o mais indicado para iniciar. Fora da lei, é legal. o que dá aquele ponto de partida, né? Legal. Para estudar sobre isso. E o dentro, só para finalizar uma parte que é muito importante, Por favor. gente, que é o seguinte, não esqueça disso. Toda vez que você ajustar a percepção de alguém, você tem que lembrar que você ajustando a percepção, agora você tem, lembrando o alinhamento de expectativa, sempre alinhando a expectativa, você vai chegar e vai compreender que agora você vai para o pertencimento. E não, o que é o pertencimento? Pertencimento, você está realmente gerando confiança, você está gerando compartilhamento, ali você se doa, ali você entrega. Eu costumo dizer que eu sou um cirurgião. O que acontece? Imagina que tá lá a pessoa, tá fazendo uma cirurgia e de repente, tá lá aberta, tá? Deu meu horário. Ó, tapa aí com um paninho, eu volto amanhã, tá? Mas eu volto em ponto. Não dá. O paciente na maca não dá pra fazer isso. Não pode. Aí muita gente entende em certos negócios, em certos serviços. Eu fui num shopping e eu tava numa loja e normalmente as lojas fecham 10 horas. Só que faltava 10 para as 10. Apagaram todas as luzes. Aquilo eu entendo. Ai, cara, mas eu trabalhei o dia todo. Eu entendo, mas é o seu trabalho. Claro. Opa! Entendeu? Isso dá uma live inteira. Qual que é o ponto? O ponto é, se você é um cirurgião, no caso, como que você se sentiria se o cirurgião parasse no meio da cirurgia porque ele tem que ir embora, que deu o expediente dele? Por que a gente não traz isso para a nossa vida no contexto geral? Mas aí é o que? A gente está falando de comprometimento? Comprometimento. É o pertencer ao outro. Entendi. É você pertencer àquilo que você acredita. É pertencer sobre... Não é só trabalhar pelo horário ou pelo dinheiro. É trabalhar pelo que você acredita. É trabalhar por uma transformação. Às vezes vai ter que ser mais, às vezes tem que ser menos, mas vai haver cumplicidade. Se houver um alinhamento de expectativa... Tá ouvindo, Diego? Vem aqui, Diego, por favor. Diego tá chorando, ele tá emocionado. Diego é incrível. Chega, o Diego é o nosso designer aqui. É um cara Senta aqui, Diego. Senta aqui, Diego. Vem, Diego. Participa aqui desse final de live com a gente. Vem mais pra cá que tá parecendo que você é anão. Levanta essa cadeira aí pra ficar com a gente. Ó, tô imensamente feliz porque o Diego aqui é nosso designer. E a primeira vez que o Ricardo veio visitar a nossa agência... Ele se conectou com o Diego, o Diego se conectou com ele, aí o Diego lembrou que ele viria hoje e ele lembrou do Diego. Então, eu acho muito legal, assim, quando a gente tem mesmo uma questão verdadeira. A primeira música que eu coloquei aqui pra gente começar a live foi legal. Foi Frank Sinatra. E eu, por quê? Porque o Frank Sinatra tem o apelido de A Voz, né? Isso. E é pra homenagear ele. Eu não sabia, mas a música que ele mais gosta é de Frank Sinatra. Quem me conhece da intimidade sabe que Fly Me to the Moon é minha. O que você gostou mais da conversa que a gente teve aqui inicial? Porque o Diego foi uma das pessoas impactadas aqui pelo Ricardo no início. E como ele lembrou dele desde o início, eu queria saber o que você mais gostou. A forma de conectar, de você poder, através da comunicação, conectar com... da informação, né? Porque às vezes a gente se perde no meio do caminho, né? Eu preciso ter networking. E isso é importante, né? Quando você sabe mostrar o que você quer e automaticamente ter a resposta, cara, isso aí é tipo um ouro, né? É ouro. Eu acho que o que todo mundo se perde é nisso mesmo, né? E você é design, gente, ele é design. O design é uma das profissões, se você não sabe, o design tem uma profissão que o principal arquétipo é do criador, tá? E o criador se apaixona muito pela obra. E o detalhe é o seguinte, para ser design, a velocidade de informação que você tem que ter é muito grande. E você sabe fazer a comunicação melhor do que muita gente. O que é? Você pega uma ideia totalmente abstrata, que a pessoa fala, então, eu tenho uma ideia, eu queria uma coisa, tá só na mente dela, e você tem o poder de leitura, todo design tem isso, é incrível, tem o poder da leitura e tangibilizar isso em cima de uma imagem. E da gente olhar, é isso! Caramba! Eu digo que é mais legal que a formação desse não tem uma formação de faculdade de design. Não. É intuitivo, né? Aí tá aí uma outra coisa. O Leonardo da Vinci fez tanta coisa e... Puta, saiu de Diego Bertão para Leonardo da Vinci, que beleza, ó. É bom comparativo. Bom comparativo. Gente, eu vou então finalizando a live aqui, que a gente está chegando a 54 minutos, com o Diego Bertão, com o Ricardo Silva, te agradecer. Obrigado, irmão. Pela tua participação. Eu te agradeço. Dizer a todas e todos vocês que é um imenso prazer estar aqui, que a gente está muito feliz, né? Muito feliz em poder dividir conhecimento. Compartilhar é isso, é você fazer diferença na vida do outro.
né? Você compartilhar é você se abrir, deixar o outro entrar também. Tem 140 pessoas aqui que estão conhecendo o Diego que trabalha com a gente. Sabe que você fez pertencimento agora, né? Foi pertencimento? Foi. O que faz venda. Ah, é? Então vamos vender, pessoal. Aqui é o momento que mais vende. Bora, é mesmo? Você acabou de vender que tribo. eu vendo? O que eu você vendo? acabou de vender marca, você acabou de vender tribo, eu vendo? comunicação. O que eu vendo? Você Posso te acabou de vender vender conhecimento? conhecimento. Acessa o meu podcast, então, Show. na Rádio Jovem Pan, que está nesse quadrinho aqui, Alta Performance, está no quadrinho da live, que na verdade é um post, vira um post. E eu quero que você agora faça aqui a tua venda, entre aspas, a gente não vende nenhum produto aqui. Mas, ó, futuro designer, a Ieda fala, meu filho Igor, vem aprender aqui com o Diego, com a Ana. Me conta um pouquinho onde é que as pessoas te encontram, como é que as pessoas te acessam e até como é que as pessoas te contratam. Primeira coisa, quero agradecer vocês, obrigado a todas elas lá. Ah. Uma coisa que eu tenho uma relação muito grande com o poder feminino, tá? Então, é por isso que você tem mais mulheres aqui. É impressionante. Ana, meninas, vem aqui dar um tchau pra lá, só. Vem, Ana, vem. Vem, Raquel, novo. vou fazer uma live compartilhada aqui. Uma live, olha aí, Ó, adorei essa é a essa Larissa, live. essa é a Raquel, Ana, Que legal. E elas fazem todo o jogo acontecer. sem E dúvida. Obrigado, meninas. Vocês são incríveis, vocês todos. Posso? À Que vontade. isso, viu? O Diego também foi embora. Agora, uma coisa que eu falo é o seguinte, para finalizar se você quiser realmente ter o resultado, e o que vai me deixar muito feliz, é você aplicar o que você aprendeu aqui. Coloque isso em prática. Não é te contratar, é aplicar na vida. É aplicar. É aplicar. Se você aplicar, o que vai acontecer? Você cresce, você melhora recursos, você melhora dentro do que você precisa e automaticamente, ao seguir e ao perceber lá no Instagram, por exemplo, aqui no LinkedIn, automaticamente você vai conhecer mais, se conectar mais, até entender que eu posso entregar aquilo que você precisa. Entendeu? Perfeito. Aí vai acontecer um momento. Onde as pessoas te encontram? A melhor rede social que você mais gosta é só escrever Ricardo Silva Voz. Então faz o seguinte, agora já passou da uma, eu vou colocar depois uma música, mas fala um tchau e finaliza essa live você com essa voz, com esse dom que Deus te deu e com esse trabalho que você fez em cima, porque eu sei que você trabalhou muito para chegar aonde chegou. Então finaliza você a live e depois a gente mantém Frank Sinatra, que é o cantor predileto dele. Eu vou falar então uma frase que eu escrevi e essa frase rege literalmente a minha vida, a minha filosofia. Nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Tá bom? Obrigado. Tchau, gente. Até, valeu. Beijo. Obrigado. Vamos colocar um pouco de Frank Sinatra, então, eu adoro. que é pra dar uma, né, que ninguém é de ferro também. Something in my Obrigado. Obrigado. Fiquei super feliz. E a gente, 140 pessoas ao mesmo tempo. Que legal. Passaram mais de 1000. Que legal. Adorei o comentário, adorei tudo. Tchau, gente. Obrigado. Foi muito legal. Gostou? É bom estar aqui. A energia é boa, tudo é bom. Muito bom. Também gosto muito e tô super feliz que você tenha vindo. Sou teu fã. Você sabe disso, né? Então, Eu sou, pra mim né? Pra mim é um prazer.